Father, we thank you in the name of Jesus. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Thank you for your Holy Ghost. Nós te agradecemos pelo seu Espírito Santo. Thank you for what you've planned to do today. Obrigado por aquilo que você planejou para Thank you for hoje. what you're about to teach your children. Muito obrigado por aquilo que você está para ensinar para os seus Because filhos. you've planned to set several free today. Porque hoje você planejou muitas libertações. Let your will be done this day. Que a sua vontade seja feita In neste Jesus' name. em nome de Jesus. Amen. Amém. One of the things Uma das coisas which God told us que Deus nos disse what happened this year que vai acontecer neste ano is that there will be freedom é que haverá liberdade ou libertação. and broken, and there will be breaking of chains. E haverão correntes quebradas. And this Friday Nesta sexta-feira and the next week, e na próxima semana we'll be having a special prayer session haverá uma sessão de oração starting from 7 o'clock in this place, que vai começar a partir das 11. dedicated to breaking of chains. Portanto, este programa 7 o'clock or 11 o'clock? 7. a partir das 19 horas, desculpa. Dedicated to breaking of chains E esse programa será dedicado and breaking of curses, ao quebrantamento das correntes das cadeias. curses of various kinds, Haverá a expulsão de todas as maldições. curses that are the results of sexual immorality, E essas maldições também que provêm da generational curses, também aquelas maldições de all geração forms of e curses. todas as formas de maldição. We'll have special deliverance sessions. Nós teremos uma sessão de libertação And especial. I've asked already that you come with your oil, olive Eu oil, estou pedindo para que cada um de vocês venha com seu so we can azeite pray de over them oliveira, for you. para que possa ser derramado em ti. Praise the Lord. We'll pray over the oil for you Será orado a favor desse azeite, so that you can experience the miracle working power of God. para que você possa experimentar o milagre, o operar do milagre de Apply Deus. it to your bodies. E isto será aplicado ao seu corpo. You can even drink some. Você pode até também beber, Apply in your houses. e também isso é aplicável na sua casa. There is power in olive oil. E existe poder neste azeite de oliveira. Well, it's for the next two Fridays. É para daqui a duas I sextas-feiras. plead with you not to miss them. E eu estou pedindo para você não perder. So today we'll be teaching a message, Hoje será lecionada uma mensagem which is the continuation of the first part que é a continuação da primeira that parte, was taught in the English service. que foi ensinada no culto de inglês. This is the second part Portanto, esta é a segunda parte of a message which is titled de uma mensagem intitulada Freedom from Sexual Immorality. Liberdade da imoralidade sexual. Praise the Lord. Say will be freedom from sexual immorality. Fala comigo, liberdade da imoralidade sexual. Amen. In Ephesians 6, No livro de Efésios 6, verse 12, verso 12, the Bible says we do not wrestle with flesh and blood, a Bíblia diz que nós não vamos lutar contra a carne, but against principalities, mas powers, contra os príncipes ou principados e potestades and all forms of spirits. e todas as formas de espírito. These spirits are the ones that are responsible for the evils on earth. Esses espíritos são os espíritos responsáveis pelo mal na terra. It will be wrong of you Será errado to just overlook que vocês vejam apenas isso assim. the obvious sin, Aquele pecado óbvio, aquele pecado que é visível, the obvious power aquele poder que é visível, of sexual sins today. que é do pecado sexual. Sexual sins keep spreading Portanto, o pecado sexual continua se expandindo and inventing new ways. e tem encontrado novos caminhos. Man is becoming more pervasive. Portanto, isso tem se tornado mais perverso. There are things which people do today that you cannot imagine Há coisas que as pessoas fazem hoje que você até não pode imaginar, if it is human beings who are doing them. que são seres humanos a fazer isto. Such things as homosexuality, Essas coisas como a homossexualidade, such things as bestiality, coisas como a bestialidade, are crazy. são coisas tolas. Pedophilia, A pedofilia,
and all forms of sexual sins. e todas as formas de pecado sexual. But I want to tell you, those people who are doing those things Mas eu quero dizer que essas pessoas que fazem essas coisas did not just get there. apenas não chegam ali. They started from somewhere. Eles começam alguns. They started from the simple, common, normal ones. Eles começam aquelas coisas simples, coisas normais. And when man E quando o homem gets tired of the normal, se cansa das coisas normais, he looks for ele an abnormal. procura algo mais avançado, algo anormal. So that is why we are going to tackle, É por causa disso que nós vamos we are going to look at the basic ones, vamos ver aquelas coisas básicas, so that the house of God will not drift into that same direction. para que a casa de Deus não se direcione nesta mesma direção. Today we have some religious groups Portanto, hoje temos alguns grupos who religiosos say that they believe in God, que dizem que creem em Deus, that they believe in Jesus, que creem em Jesus, that they believe in the Bible, que creem na Bíblia but they find a way to justify their perversions. e procuram vias para justificar as suas perversões. There are homosexuals in the house of God today. Existem homossexuais na You casa de even Deus have some of them even saying that they are pastors. e existem alguns deles também que dizem que são pastores, God forbid. mas que Deus proíbe. Amen. And when I say this again, they did not just get there. Portanto, eu quero dizer de novo que eles não chegaram do nada aí. They got there because it was not addressed from the beginning. Eles chegaram ali porque não lhes foi direcionado. There are three main reasons Existem três razões for principais sexual immorality in the house of God. para a imoralidade sexual na casa de Deus. The first one is carnality. A primeira coisa é a carnalidade. We have a lot of people in the house of God who are too carnal. Temos muitas pessoas na casa de Deus que são muito carnais. They have no form of spirituality in them. Não têm formas de espiritualidade no seu interior. They have a form of godliness, Não têm a semelhança de Deus. but they deny the power that causes changes. E negam aquele poder que causa mudança. And a Christian cannot say he is spiritual E o cristão não pode dizer que é espiritual if the power of God is not changing you. se o poder de Deus não lhe está transformando. So that is one of the reasons. Portanto, esta é uma das razões. Carnality A carnalidade will make animals vai fazer com que os animais, out of men. ou vai fazer tornar o homem animal. They begin to think strangely. Começam a pensar estranhamente, Just like some of the things I'll be sharing with you today. como algumas coisas que vou partilhar com If we vocês. speak, if I say them to the fleshly man outside, Se eu falar para um homem carnal aí fora, they cannot understand what is he talking about. eles não podem entender sobre o que ele está falando. But you can understand in the name of Mas Jesus. você pode entender em nome de Jesus. And you will understand E in você Jesus' vai name. entender em nome de Jesus. The second reason A segunda razão, o segundo motivo, is ignorance. é a ignorância. A lot of people are too ignorant Muitas pessoas são muito ignorantes about the things that God says about sex. sobre as coisas que Deus fala concernentes ao sexo. You have to get to the Word of God. Você deve consultar a palavra de Deus. It is too important for you to ignore. É muito importante você ignorar. Sexuality A sexualidade and sex e sexo is too important to be ignored. é tão importante para ser ignorado. If you ignore what the truth that the Word of God says about sex, Se você ignorar a verdade que a palavra de Deus fala sobre o you will sexo, find yourself doing the things which you're supposed to save you from. você vai se encontrar fazer coisas que você não deveria fazer. Jesus says, Jesus disse, he said, he says that you know the truth, ele disse que você conhecerá a verdade and the truth will make you free. e a verdade te libertará. So
The reason a lot of God's children are suffering today and struggling O motivo pelo qual muitos filhos de Deus estão tendo is problemas because they have not come to know the truth. é porque não conheceram a verdade. And the reason they do not know the truth E o motivo pelo qual não conheceram a verdade is because they are not being taught the truth. é porque não lhes foi dita esta verdade. And the reason they are not being taught the truth E o motivo pelo qual essas pessoas não foram ensinadas is because the people who are supposed to teach them é porque as pessoas que deveriam ensinar are struggling with the same thing. também têm problemas com essas coisas, se perturbam com essas coisas. There are a lot of people in the house of God today. Existem muitas pessoas na casa de Deus hoje They purposely avoid these areas que de propósito evitam essas áreas, because they know they are struggling with this thing. porque eles sabem que tem problemas nesse lado. So count yourself blessed. Portanto, conta-se To abençoado, be hearing the truth about ouvindo sexuality a today verdade sobre a sexualidade from the Word of God. da palavra de Deus. The third reason O terceiro motivo, a terceira razão, why a lot of people porque muitas pessoas struggle with sexual immorality têm problemas com a imoralidade is sexual because many people are under spiritual influence. é porque muitas pessoas estão sob influência espiritual. There are some people Existem algumas pessoas in their family, nas suas famílias, the way they relate with sexual things da forma que eles relacionam-se com as coisas sexuais, is common with all of them. é comum So para todos. so you have somebody who is fornicating, Você tem alguém que está fornicando and everybody like that are fornicating. e todos também são assim, fornicando. The parents are doing the same. Os pais fazem o mesmo. If you go to their grandparents, Se você vai para os avós, you find out they are the same. você vai notar que são mesmo. None of them like it. Nenhum deles gosta. They know there is something wrong, Eles sabem que existe algo de errado, but somehow they cannot control it. mas de qualquer modo não conseguem controlar isso. If you go up, Se você for mais you find assim, out the great grandparents were like that. você verá que os seus bisavós fizeram isso também. If you will search properly, Se você ajustar corretamente, you will find out that there is a spirit that is making them act like that. você notará que existe um espírito que lhes faz agir deste modo, That is controlling all of them. que está controlando a todos. There are some places Existem alguns and lugares, some families, existem algumas famílias the husband is married to the wife, que o marido é casado com a mulher, but the husband has become tired mas o marido cansa-se because he knows his wife was cheating on him. porque ele sabe que a sua mulher pode lhe trair. Because something keeps pushing her to go outside. Porque algo está lhe pressionando, algo de fora está lhe There pressionando. is a spirit working in her. Existe um espírito operando nela. It will be foolish Será tolice to ignore the strength ignorar a or força the presence of an extra spiritual force ou a presença de uma força extra that is associated with sex. que é associado ao sexo. In Genesis, No livro de Gênesis, the first thing we see a primeira coisa que nós vimos after man sins depois do homem pecar is that he becomes naked. é que ele tornou-se despido. When he became naked, Quando ele tornou-se his despido, sexuality was exposed. a sua sexualidade estava exposta. The second thing is he's afraid. A segunda coisa é que ele estava com receio, estava com medo. So sexuality is a very key part of kingdom spirituality. Portanto, a sexualidade é a chave para o reino espiritual. So if you get it right, Portanto, se você conduzir isso corretamente, it will be a form of worship to God. será uma forma de glorificar a Deus. If you get it wrong, Se você levar isso erradamente, it will be a form of worship to the devil. será uma forma de glorificar ao diabo. Sex Sexo is a form of spiritual communion. Portanto, sexo é uma forma de comunhão espiritual. The same way we eat of the bread Da mesma forma que nós comemos do and of the pão wine, e do vinho, as the last phase of the consummation of the covenant of Christ. portanto, como a última fase da aliança com Jesus, In the same way, da mesma via, sex is a way of consuming a covenant. portanto, sexo é a consumação de uma aliança.
So that is why when a man marries his wife, É por causa disso, quando um homem casa a sua after mulher, they've exchanged their vows, depois de mudarem o seu estado, the next thing that happens a primeira coisa que acontece is that he's supposed to take her home é que deve levar ela para for casa the consummation para a consumação of this marriage covenant. dessa aliança de casamento. The other time I taught on covenant in this place, Da outra vez que eu falei sobre a aliança deste lugar, and I told you e eu disse-lhes that one of the last phases of every covenant que uma das últimas fases da aliança is when they have a meal together. é quando existe They eat together. existe aquele alimento, So they consume existe aquela that consumação, covenant. aquela aliança. So sex is a form of consummation Portanto, o sexo é uma forma da consumação of a covenant. de uma aliança. There is a covenant that is being entered into during every form of sex. Portanto, existe a aliança que entra de várias formas de sexualidade. I will try to be specific amongst the various forms of sexual immorality. Eu vou ser mais específico em relação a várias formas de imoralidade sexual. And I will step it a bit higher than I did during the first service. E eu vou levar isso mais a fundo, conforme eu fiz no primeiro One ponto. of the first things I'll speak about Uma das primeiras coisas que eu falei is masturbation. é a masturbação. There are spirits that are responsible for this. Existem espíritos que são responsáveis por isto. And even though a man may be imagining something in his mind, E mesmo que o homem esteja pensando algo na sua mente, even though a man may be imagining somebody, mesmo que o homem esteja pensando alguém, yet in all sincerity, ainda com toda sinceridade, in such a case he has actually fornicated with the person. neste caso está verdadeiramente a fornicar com esta pessoa. But yet I want to tell you Mas ainda quero lhes that in dizer many cases that person is actually consuming a covenant relationship with a masturbation spirit. nesta via esta pessoa está consumando ou está fazendo uma aliança com esse espírito de So what the person is doing is that he is pleasuring himself with a spirit that he doesn't even know. Portanto, o que essa pessoa está fazendo é que está agradando-se com um espírito que não conhece. You know, one time I prayed for a particular person, for somebody Portanto, houve uma vez eu orava por alguém who was struggling with this thing. que tinha problemas com During a deliverance session, Num during a deliverance session, momento da libertação, she recounted the story of how a particular spirit used to make her to masturbate. ela contava como um espírito específico tomava conta dela. So how that spirit made love to her E como que esse espírito envolvia-se com was for ela, her to think anything. para que ela pensasse em qualquer coisa. But the person who was being pleased Mas a pessoa que foi agradada nesse momento was that spirit. é aquele espírito. So masturbation is a sexual sin. Portanto, a masturbação é um pecado sexual. One you should run from with all your life. E este pecado você deve fugir em toda a sua vida. Somebody may say, Alguém pode dizer, but that is safe sex. mas este é um sexo seguro. It is better for me to masturbate than for me to fornicate. É melhor eu masturbar-se do que fornicar. That is the biggest lie from hell. Esta é uma grande mentira do For inferno. the devil to deceive you, Para que o diabo venha lhe mentir, he has to first sell you a lie. ele primeiramente deve lhe colocar uma mentira. And when you buy the lie, E primeiramente ele vai lhe vender uma And believe mentira. it. E quando você comprar essa mentira then e crer, he can destroy you completely. portanto, ele pode lhe destruir completamente. The second sexual sin O segundo pecado sexual is pornography. é a pornografia. Why is it important that we say these things? Por que é importante nós falarmos dessas coisas? Because a lot of God's children are dying in ignorance. Porque muitos filhos de Deus estão morrendo na ignorância. What is pornography? O que é a pornografia? It's not only movies, Não são apenas filmes, pictures. as imagens, as fotos.
And as funny as it may seem, É engraçado como possa parecer, you are not watching pornography only when you are watching a particular film that is pornographic. você não está apenas a assistir algo pornográfico se você tiver assistindo um filme específico que é de The pornografia. Bible says we are not ignorant of the devices of the devil. E portanto a Bíblia diz que nós não somos ignorantes dos aparelhos do diabo. So what the devil has tried to do O que o diabo está tentando fazer is to find other means to reach the children of God. é procurar outros meios para alcançar os filhos de Deus. No wise person will give you poison directly. Portanto, não tem uma pessoa inteligente e sábia que vai lhe dar um veneno. He assim, will give you diretamente. something else Ele vai dar algo mais, with the poison inside. com um veneno no seu interior. So there are some Christians who are watching movies Existem alguns cristãos que assistem filmes of just maybe 1 minute, 30 second sexual sin. de por aí 1 minuto, 30 segundos de pecado sexual. And there are many Christians who are watching 2 to 3 movies a day. Portanto, existem cristãos que assistem por aí 3 filmes por dia. So every day you keep piling up the time. E todos os dias você vai acumulando o seu tempo. Most movies these days have at least 3 or 4 sexual sins. Portanto, muitos filmes têm por aí 3 ou 4 On pecados the average, sexuais. 5 minutes at least in every movie. E o normal tem por aí 5 minutos. So in 1 week, 5. If you watch 2 movies a day, that will be 10 times 7. E portanto, numa semana, se você assistir um filme That will que be tem por aí, 70 minutes então por semana você terá por aí 7 vezes 10. Então of serão por aí 70 different minutos sexual sins. de diferentes pecados sexuais. No pecados. Sexual action. De ações de pecado. Sexual action. Sins. Ações de pecado. Ações do sexo. Eu acho Praise que the não há Lord. diferença. Hallelujah. There's no Amen. difference. Okay. Alright. Praise the Lord. So 70 minutes. Portanto, de 70 minutos. And little by little, E pouco a pouco, you begin to struggle. você começa a ter problemas. Because there is a weight inside. Porque existe um peso no seu interior. 2 Timothy 2, 2 Timóteo 2, 21 and 22. 21, 22. Purge yourself of these things. Ele disse que você deve se purificar, limpar-se dessas Remove coisas. these things from you. Remova essas coisas de ti. The Bible says no idolater, A Bíblia diz que não há idolatria. no fornicator, Quer dizer que nenhum idólatra, nenhum fornicador, no thief, nenhum ladrão, no murderer. portanto, Murderer, someone who kills, who has nem o assassino will inherit the kingdom of God. herdará o reino de Deus. So I'm talking to somebody here. Portanto, estou a falar aqui para alguém First, que, a princípio, because you are close to God. porque você está próximo de Deus. And like I was telling many, Como eu falei a muitos, the 5 virgins in the Bible, portanto, as 5 virgens na Bíblia, while they were still with the other 5, enquanto estavam com as outras they 5, looked like they were wise, elas pareciam como se fossem sábias, but their foolishness found them out. mas a sua tolice os Because achou. if they were really wise, Porque se elas fossem realmente they would sábias, have judged themselves before they left the home. elas Left the house. podiam aprumar-se antes de sair de casa. The essence of this message is to help you to judge yourself, A essência desta mensagem é para lhe ajudar bring you to a point of repentance, e trazer-lhe ao ponto do arrependimento, so that you will not go back para que você não volte to any of these forms of sexual sin. a nenhuma dessas formas de imoralidade sexual. Pornography A pornografia is from the word porneia in Greek. é da palavra porneia, do grego. That same word Esta mesma palavra is the same word é a mesma palavra that is translated sexual immorality que é traduzida de imoralidade in sexual all parts of the New Testament. em toda parte do Novo Testamento. So it's not so what applies to pornography
Portanto, aquilo que é aplicável à pornografia, or rather like this, what applies to fornication portanto, aquilo que é aplicável à fornicação applies to pornography. é aplicável à pornografia. So pornography is not a lesser sin than fornication. Portanto, a pornografia não é um pecado menor em relação à fornicação. The same way the Bible says to flee from fornication, run from Da it. mesma forma que a Bíblia diz para que você fuja da fornicação. Every child of God must save him or herself Todo filho de Deus deve salvar-se from pornography. da pornografia. The next thing is fornication. A próxima coisa é a fornicação. If you're a Christian Se você é cristão and you're in the house of God, e você está na casa de Deus, and if you are here right now, e se você está aqui ainda agora, or you are there right now, ou você está ali, you can hear me. você pode me ouvir. You must stop fornication. Você deve parar de fornicar. Don't say God is not seeing you. Não diga que Deus não está lhe vendo. Oh, don't say pastor is not seeing you. Não diga que o pastor não está lhe vendo. Because God sees you. Porque Deus está lhe vendo. Don't say I'm fornicating with people outside of church. Não diga que eu estou fornicando com as pessoas fora da igreja. Whether with Ukrainians or non-Ukrainians. Podem ser ucranianas ou não ucranianas. There is the same curse. Há a mesma maldição. Existe a mesma maldição. There is a curse for every sexual immorality. Existe maldição para todas as formas de imoralidade sexual. May God help you in Jesus' name. Que Deus lhe ajude em nome de Jesus. The next form of sexual immorality A próxima forma de imoralidade sexual is indecent dressing. é, Indecent dressing. na forma decente de vestir. Ou na decência. Na indecência. And this applies to both ladies and guys. E isso é aplicável para as jovens e os jovens. There's a brother who recounted the story one time. Portanto, há um irmão que contou uma história uma He vez. came to church, Ele veio à igreja and because of what he saw, e por causa do que ele viu, he got sexually aroused. portanto, ele teve um impulso sexual. Now, I don't know. Okay, I think I know the sister. Portanto, eu acho que conheço a irmã, But it's sad. mas isso é triste. I want to say this. Eu quero dizer isto. Don't be the reason for another person's sin. Não seja o motivo que faça com que alguém peque, Because you yourself will be sinning. porque você mesmo está pecando. You are not innocent. Você não é The inocente. Bible says, if anything that will make my brother of weak faith A Bíblia diz: se algo torna a fé do meu próximo fraco, fall down portanto, cai. spiritually, it says, I will not do it. Ou que ele caia espiritualmente. Ele disse. So it's better for you to, it makes sense for you to dress better. Portanto, faz sentido você vestir-se melhor. To pay some attention to the way you dress. Prestar maior atenção naquilo que você, no seu modo de vestir. Don't dress just the way you like. Não se vista do jeito que você deseja. Cover your body, Cubra o seu corpo. especially ladies. Especialmente as raparigas. Amen. Praise the Lord. Glória ao Senhor. Cover your bodies. Cubra o seu corpo. Cover your body parts. Cubra as partes do seu corpo. They are holy. São santas. Consecrate them for God Consagre isto para Deus and for your future husband. e para o seu futuro marido. Praise the Lord. Glória ao Senhor.
The other thing is vulgarity. Portanto, a outra coisa é a vulgaridade, ser vulgar. The way you talk, O seu modo de falar, the way you write, o seu modo de escrever. sexual things, Coisas sexuais. and you use sexual words, E você usa termos sexuais. whether you are doing it or not. Mesmo que você esteja fazendo isto ou não, You are defiling your body. você está debilitando o seu corpo. Because Jesus says, Porque Jesus Cristo it disse, is not that which goes into a man that defiles him, ele disse que não é aquilo que o homem ingere but that which comes out of que him. vai debilitar o homem, So mas whether- aquilo que sai. Whether it comes out of you by writing, Portanto, pode sair, aquilo pode até sair or by ao speaking, escrever, ou ao or falar, by your actions, ou pelas suas ações, you defile yourself. você vai se debilitar a si mesmo. Praise the Lord. The other thing is seduction. A próxima coisa é a sedução. There are some men who are specialists in seducing women. Portanto, existem homens que têm essa especialidade em seduzir as mulheres. They have all the sweet words and all the tactics. Têm todas as palavras doces There is e no woman, todas as there is no formas. woman they cannot reach. Não há mulher que eles não conseguem alcançar. It is not a blessing, it's a curse. Não é uma bênção, mas é uma maldição. Repent and change before it will take you to the wrong place. Arrepende-se e mude antes que isso te leve num caminho errado. Before you will go and woo the person that will put you in slavery forever. E antes que você vai encontrar alguém que vai lhe colocar na escravidão para sempre, Hear the word of God ouça a palavra de and Deus change. e mude. Some women are seductive also Algumas mulheres também são sedutoras in their dressing, no seu vestir, in their actions. nas suas ações. Now I think I should spend a little time on seductiveness Portanto, eu quero falar, eu tenho que passar mais tempo falando sobre a in sedução dressing. no vestir. If you dress specially Se você se vestir especialmente, so that people can recognize you from a sexual point of view, para que a pessoa possa lhe reconhecer através de um ponto sexual, so that when somebody see you, they will say you are hot. para que quando alguém lhe vir e disser que tu és quente, Or that you are sexy. ou que você é sexy, como nós So you conhecemos, get skimpy. e você usa Meaning, a mini saia, and you show off your body parts, your e cleavage. você mostra a sua parte do corpo. Aquele chama, decora. You are sinning. Praise the Você Lord. está pecando. Your motive for dressing is very key as a lady or a guy. Portanto, a sua forma de vestir é uma chave como homem, como rapaz ou The rapariga. motive, what you had in mind when you dress, Aquele motivo que você tem em mente is quando você se is veste very important. é muito importante. Glória a Deus. It is what will determine whether you are sinning sexually or not. É o que vai determinar se você está pecando sexualmente ou não. So if you are someone who has dressed like that, Se você é alguém que se veste desse jeito, so that when you enter a place, for example, para que quando você entra num lugar, heads will turn left and right. as cabeças vão rodando da esquerda à direita And people's heartbeat will stop for some season. e as pessoas Heartbeat will stop. o coração para por um instante. You are sinning sexually. Você está pecando sexualmente. Lust Portanto, a cobiça is the next thing. é a próxima In coisa. Matthew 5 verse 28, No livro de Mateus 5, 28, Jesus says, Jesus Cristo disse: if you look at a woman lustfully, se você olhar para uma mulher cobiçando-a, it says you have sinned with, you have committed adultery ele already. disse que você já cometeu adultério. So I want to say at this point, E portanto, eu quero dizer a este ponto,
Don't claim holy. Portanto, não se clame santo. Stop shouting and preaching righteousness. Pare de gritar sobre ou clamando sobre a Just justiça. because nobody can see your mind. Porque ninguém pode ver a sua mente. Ou pode notar o seu pensamento. Instead, seek help from God. A princípio, procura Deus. Because you are just as a fornicator as the person who is doing it physically. Portanto, você é fornicador como aquele que está fazendo aquilo fisicamente. Praise the Lord. Glória ao Senhor. In the eyes of God. Aos olhos do Senhor. So don't fornicate, not in your mind and not outside. Não fornique, nem no seu pensamento, nem fora. There are things that are quite important here, I would say, is what they call kissing and touching. Portanto, a outra coisa que eu quero falar aqui é sobre o beijo e os toques. Touching, fondling. Portanto, as carícias e o resto. The body you are touching, if it's not your husband or your wife, you are sinning. O corpo que você está tocando, se não é sua mulher ou seu marido, você está pecando. I say that husband or wife, Eu quero dizer marido ou mulher. not boyfriend and girlfriend, Não namorado e namorada. not fiance and fiancé. Não noivo e noiva. Amen. Don't justify your actions by foolish excuses. Portanto, não justifique as suas ações por desculpas tolas. Praise the Lord. I think every time I get to this part, Portanto, todas as vezes que eu chego nesse ponto, existe sempre esse tema. the weakness. Amen. Hallelujah. Why is kissing a sin? Por que beijar é pecado? Because it's not just enough to say it's a sin, but why is kissing a sin? Não basta apenas dizer que é pecado, mas por que é pecado? Because when you are kissing, Porque quando você está beijando, first minus the exchange of body fluids, portanto, pode até não haver o intercâmbio dos fluidos corporais, which means you have already become one flesh. que significa que você já se tornaram uma carne. Then your mind also is involved, As vossas mentes, vosso pensamento também and está your envolvido. emotions. E as emoções. And I dare to say also your spirit, because that's the real you. E eu me atrevo a dizer que o seu espírito Because not your também, body nor your soul portanto, não é nem o seu corpo nem a can do sua any alma of these things unless your spirit permits it. podem fazer essas coisas sem que o seu espírito venha consentir. But these same parts I just spoke about, Estas mesmas partes que eu já your falei, mind, o seu your pensamento, spirit, o seu espírito, your soul, a sua alma, your body, o seu corpo, are the parts which God says you should love Him with. são as partes que Deus disse que você deve amar. He says, and you shall love your God E Ele disse que você deve amar o with seu all Deus your mind, com todo o seu pensamento, with all your might, com todo o seu poder, and com with toda a all sua your força, heart or spirit. com todo o seu coração ou espírito. So what it means O que isso quer is dizer that as a Christian today, é que existem cristãos hoje. you are in a love relationship, Você está numa relação a amorosa, marriage relationship with God. uma relação com Deus, And God is only ready to back out a little e Deus está para lhe ajudar. when your husband puts a ring in your hand. Quando o seu marido coloca aliança, But na he sua will, mão, but he will still be there. mas você ainda está ali. So marriage is a relationship between three people. O casamento é uma relação entre três pessoas: Husband, wife, and God. marido, mulher, ou marido, a esposa e Deus. Praise the Lord. Glória ao Senhor. So there is a competition for the love of God. Existe uma competição para o amor de Deus. That's why the devil wants you
to be unfaithful to God. É por causa disso que o diabo quer que você seja infiel para com Deus. He wants you to kiss a little, Ele quer que você beije um pouco, to touch a little. quer que você toque um pouco. And he will tell you, don't worry, you will not have sex. You will not have sex. Ele Just diz que talk. não se preocupe, que você não terá sexo. And não when fará sexo. you buy that, E quando você fizer isso, little by little, pouco a pouco, it continues to get worse. aquilo vai se tornando pior. Before it was just a peg. Porque foi apenas um pedido, um beijo. The first time it was just a peg. Selinho. Amen. You started with peg, Começa com selinho, then lip to lip, e lábio a lábio, then from lip it moved to something else. e do lábio vão para mais um outro lugar. The Bible says flee. A Bíblia diz que fuja dessas coisas. I pray for you in the name of Eu Jesus, oro para você em nome de Jesus, that the grace to flee para que a graça be released to you in the name of Jesus. seja liberada para si, em nome de Jesus. So it is a sin Existe um pecado, because it is unfaithfulness to God. porque é infidelidade a Deus. The same thing with carousing and touching. Da mesma forma das carícias e os toques, Don't touch what is not your own. não toque o que não é seu. It only becomes your own when you have married the person. Torna-se seu quando você já se casou com essa pessoa. And you E você no longer have right over your own body. não tem mais direito sobre o seu corpo, Because your body now belongs to the other person. porque o seu corpo agora pertence a outra pessoa. Praise the Lord. Glória ao Senhor. So both touchings and kissings Portanto, are sin. esses toques, ambos, os toques e os beijos são pecado. All forms of perversion. Todas as formas de perversão. We cannot list them because men keep inventing. Portanto, podemos até não ouvir isto. Muitos ainda têm feito. Are sins. São pecados. Nudity and nakedness. A nudez. Nudity, yeah. Amen. It's also it's not of God. Não é de Deus. It's a sexual sin. É um pecado sexual. Apart from these ones which I have said, Para além desses que eu já falei, anything and everything done or said that makes another person to sin sexually is a sexual sin. qualquer coisa que você fizer ou disser que faz com que outra pessoa ou com que outra pessoa venha a pecar sexualmente também é um pecado sexual. So if you do it over Skype Se você fizer isso pelo Skype or by text message, ou pela mensagem de texto, pela mensagem, you snap your picture and send to somebody. você tira uma fotografia para si mesmo e envia para outra Somebody pessoa. snap a picture and send to you. Alguém também tira uma fotografia e envia para ti. It falls into the same category, porneia, Portanto, cai na mesma categoria que a porneia, sexual immorality. imoralidade sexual. Run from it. Fuja disto. Amen. Praise the Lord. Glória ao Senhor. In Revelation 17 and 18, No livro de Apocalipse, no, Revelation 17, the whole chapter, 17 and 18. todo o capítulo de Apocalipse 17 We cannot read it, but I'll just explain. e 18, eu não posso ler, The mas Bible posso describes explicar. the adulterous woman A Bíblia descreve sobre uma mulher adúltera, with whom the kings of this realm, cujos os reis deste mundo, the stars of this world, as estrelas deste mundo, have slept with. deitaram-se com ela. So it calls it Babylon. Portanto, isso é chamado de Babilônia. There is a spiritual side to fornication and adultery and every form of sexual sin. Existe um lado espiritual para fornicação e todas essas coisas que tem a ver com And a moralidade sexual. one of the richest Dos mais ricos kingdom today, one of the richest kingdom today dos reinos mais ricos is the hoje sexual kingdom. é o reino sexual. Almost everything a man is doing is connected to sex.
todas as coisas que o homem esteja fazendo está conectado ao sexo. The clothes which they make these days, many ladies, As roupas que fazem hoje em dia para muitas things they mulheres, as coisas que usam is connected to sex. estão conectados To look sexy, para to parecer look sexy, appealing, para parecer to look feminine, Pelada. to look like a lady. para parecer como uma dama. But that word lady is just another word. It's just a renaming of the real thing. Portanto, a palavra dama é a renomeação da própria coisa. There are some people dressing today Existem algumas pessoas vestindo-se hoje the way prostitutes were dressing 70 years ago. do jeito que as prostitutas vestiam-se há 70 anos atrás. All in the name of fashion is taking a new form. Tudo pelo nome da moda, tomando a nova forma. God has a standard Deus tem um padrão and He will never lower it. e Ele nunca vai Instead, man must raise his own standard to meet with God. sem que o homem suba para o padrão de Deus e encontrar-se com Deus. Another proof of the spirituality around the sex war Portanto, a outra forma da guerra sexual is that we notice that every time there is a rebellion, é que todas as vezes que existe rebeldia, where you have wars today, for example, in Africa. quando nós temos guerras, por exemplo, em It's África, not important in Africa, everywhere não there is é rebellion. importante até em África, mas em toda parte. Witchcraft Portanto, a feitiçaria or any evil spirit working. ou qualquer espírito mau operando, The next thing you see a próxima coisa que você vê is sexual perversion. é a perversão sexual ou alteração do modo sexual. There are some people who sleep with dead bodies. E existem pessoas que deitam-se com cadáveres. There are cases of rape. War just started today. You hear that even before the war started 1 hour ago. The first thing men are thinking of is rape. Portanto, existem casos de estupro quando começa a guerra e a próxima coisa que vem acontecer é o estupro. It's like there's a trophy. É como um troféu. So when men go to war, the next thing is rape. Quando o homem vai para a guerra, a próxima coisa é o estupro, a violação sexual. Why? Por quê? Because of the evil spirit. Por causa do espírito mau. That same spirit that controls the war Esse mesmo espírito que controla a guerra gives permission for sexual perversion. dá permissão para a perversão sexual. I share a very little story just to Vou partilhar enlighten you convosco uma pequena história para lhes ilustrar mais about the spirituality of sex. sobre The spirituality of sex a espiritualidade do sexo. Sobre and why a it's espiritualidade important, do sexo. especially in this season of your destiny. E por que é importante nesta temporada de destino? A great man of God in India Um grande homem de Deus na Índia, one day was praying, going through the garden, just walking, taking a walk. dia orava e foi para o jardim Then he saw caminhar. a very beautiful woman. E ele viu uma mulher muito linda. That's the most beautiful thing he had seen in his life. É uma das coisas mais lindas que ele tenha visto na sua She vida. was so beautiful. Ela era tão linda. And as he looked at her E quando olhou para ela, in that garden, neste jardim, she says to him, come and have me. she said, She said to ela him, disse que come venha e toma-me. and take me. Venha e toma-me. And his body E o seu corpo, craved for it, wanted it. portanto, queria aquilo. But then his spirit Mas o seu espírito said immediately, rebuke the devil. disse imediatamente, repreenda o diabo. Immediately he rebuked her in the name of De Jesus. repente, ele repreendeu ela. As he opened his eyes, Assim que abriu seus olhos, she was gone. ela tinha desaparecido. He started looking for her. Ele começou a procurar por ela. Checked everywhere. Procurou em toda parte.
ask people who were around, did you see a lady? She was beautifully dressed. Just Perguntando às pessoas, você viu uma mulher muito linda que esteve aqui? they said there was nobody like that here. Eles disseram que não havia ninguém aqui desse And jeito. then he went to prayers. E ele foi, orou, And God revealed to him. e Deus revelou para ele. Because he's into a deliverance ministry. Porque ele estava num ministério de Cast out libertação. he cast out devils many times. Ele expulsava os demônios muitas That vezes. lady had come to tempt him, Aquela senhora veio, aquela mulher veio para lhe make him tentar, sin para lhe sexually, fazer pecar sexualmente, and so that he will never ever be able to cast out the devil. para que ele nunca tenha essa habilidade de expulsar os demônios. His destiny would have been twisted. O seu destino seria cortado. There is a sin you can sin Existem pecados que você pode pecar, that would change your life forever. que vão ou que podem mudar a sua vida para And sempre. many times they are connected with sex. E muitas vezes estão conectados ao sexo. The Bible said there be many sins that a man sin outside his body. Portanto, a Bíblia diz que existem muitos pecados que o homem peca fora do seu corpo. Sexual sin Mas o pecado sexual is against his own self, his own destiny. é contra o seu próprio eu, o seu próprio destino. And that is why I will say this. É por causa disso que eu quero dizer isto. In Isaiah No livro de Isaías 54, 50, the Bible says, no weapon formed against you shall prosper. a Bíblia diz que nenhuma armadura preparada contra ti prosperará. But I have often told people, Mas eu muitas vezes tenho dito às he said pessoas, the one formed against you. ele diz que aquilo que foi formado contra ti, But the one you form against yourself mas aquilo que você forma contra si mesmo will prosper. vai prosperar. And that is the danger of sexual sin. E este é o perigo do pecado sexual. Because the enemy of a man Porque o inimigo do homem will be one of his own house. vai ser o proprietário da sua própria casa. Praise the Lord. Glória ao Senhor. Don't dig a well Portanto, não cave o seu próprio poço so that you will not fall into it. para que você não caia neste poço. Again, to give you another illustration of the spirituality of sexuality. Para lhe dar uma outra ilustração sobre a espiritualidade There was this little boy about 11 years old. houve um rapazinho de por aí 11 anos In Philippines. nas Filipinas. He used to physically disappear. Ele desaparecia fisicamente. Like somebody is here right now. Como alguém está aqui nesse momento desaparece. And so they took him to a psychiatric hospital. E portanto eles levaram-lhe para um hospital He de disappeared from the psiquiatria. hospital. E ele desapareceu algumas vezes. Sometimes 2 days, 3 days, the father doesn't know where he is. Algumas vezes o pai 2 dias, 3 dias não sabia onde estava esse seu filho. Then he reappears again. E ele aparecia de novo. Little boy. Um rapazinho. So they sent for Pastor Lester Sumra. E portanto levaram para um pastor, cujo nome é complicado. Lester Sumra. Lesta Sombra. Yeah. God bless you. And when you pray for him, Quando orou para ele, he delivered the boy. ele libertou o rapaz. Before this time, the father had tried to keep the boy in the room. Antes desse momento, Nailed- os pais nailed tentaram on- nailed- permanecer Nailed on the dentro. door, nailed on the window, lock everything. Pregaram as portas, pregaram as janelas, fecharam tudo. The boy Ele disappeared. desapareceu. So after praying for him, Depois de orar para ele, the boy became normal. o rapaz tornou-se And Lester normal. Sumra asked, can you tell me what happened? E esse pastor perguntou o que aconteceu. What happened? Do you remember what used to happen? Você se lembra sobre o que acontecia? And he said yes. Ele disse que sim. Now usually there is a little girl Ele disse que normalmente aparece uma who he raparigazinha plays with. He always plays with her. They play together. que eles brincavam juntos. The girl comes around. Essa rapariga vem And every time the lady will touch him like this, e todas as vezes que essa rapariga once she makes tocava, contact with him, tinha sempre contato com ele, that's when he disappears. era quando ele desaparecia. After the deliverance,
depois da libertação, he asked her, did you still see her? When was the last time you saw her? ele disse, você ainda a vê? E qual foi a última hora que você And the viu boy ela? said yes. O rapaz disse que eu sim. I didn't know anybody who asked me that question. Eu não sei quem me questionava, I said, but actually I saw her. mas verdadeiramente eu He vi said, ela. just before you set me free completely. Logo antes de você me libertar He said completamente, she was standing on the door ela estava na porta and she was telling me to come. e ela me dizia para ir. But as you rebuked in the name of Jesus, Mas quando você repreendeu em nome de Jesus, that little girl of 11-year-old essa rapariga de 11 anos showed her true self. mostrou-se ou revelou-se. She revealed herself to be some really old woman of over 100 years old. Ela revelou-se e mostrou-se como uma mulher que tinha por aí mais de 100 anos. The Bible says A Bíblia diz that the devil, the messengers of the devil, que os mensageiros do diabo, they manifest themselves sometimes as angels of light. eles se manifestam muitas vezes como anjos da As I luz. speak to you, Assim que eu falo para I ti, know of several people eu conheço muitas pessoas who have relationships in their dream que têm relações nos seus sonhos on a regular basis. diariamente. I don't mean relationship, I mean sexual relationship. Eu não estou aqui a falar apenas de relação, mas relação sexual. So the man just walks in, Portanto, o homem entra, does his thing, and faz o que ele bem entender e sai. that is what they call spiritual husbands. É isso que se chama de maridos noturnos. Although I think that's where they missed it because they call it the wrong name. Portanto, eu estou a dizer que eles falham porque chamam isso com um nome errado. I'll teach on that some other day. Eu vou ensinar sobre isso no outro dia. So all forms of sexual sins Todas as formas de pecado sexual have a spiritual side, têm um lado espiritual, but it's more of a Side. consummation relationship. It's a consummation relationship. mas é uma consumação de uma relação. It's a form of worship. É uma forma de adoração. In Satanism today, Portanto, no satanismo hoje, they use sex as a form of worship. eles usam o sexo como forma de adoração. Now, this is why I want to say the following, and I want you to listen very clearly. É isso que eu vou dizer daqui a pouco, ou é o que já vou dizer a seguir. Many of Eu quero que você ouça. the things you see out there are evangelistic efforts of Satan. Portanto, muitas das coisas que você vê ali são atos de evangelização do diabo. I'll explain what that means. Eu vou explicar o que isso quer dizer. What they are trying to do is to reach out to more people and win them to their side. Portanto, o que eles estão a tentar fazer é alcançar mais pessoas, The trazendo para o seu same lado. way we preach Da mesma forma que nós pregamos and we put videos online, e nós colocamos vídeos online, which unfortunately many Christians will not watch, que infelizmente muitos cristãos não vão assistir. but instead they will go and watch the evangelistic efforts of the devil. Mas em vez disso, vem a evangelização do diabo. And initiation programs E nas sessões ou nos programas, in forms of sex, nas formas de sexo, em formas de sexo, nudity, nudez, pornography, pornografia, and all forms of sexual things, sex toys, sex e todas as machines. formas de pecado sexual, como brinquedos sexuais, e bonecos, essas coisas assim. They even have these days, E nesses dias existem, sometimes they have form of association. muitas vezes eles têm uma forma de associação, Where they hang around, they hang around que onde eles fazem das suas, under the name of, we're just hanging out. pelo nome deles, dizem apenas que não estamos apenas praticando. After hanging out, Depois de fazer the isso, spirit controlling them, o Espírito os controla go and consummate. e vai se consumar. Flee these things. Fuja dessas coisas. There are huge organizations today Existem
organizações that hoje em can dia even remove a president que podem tirar um presidente if the president doesn't sign in favor of them. se o presidente não assinar a favor deles. The homosexuals, lesbians, and co. Os homossexuais, as lésbicas e mais outros. Many of them they have their own TV stations. Muitos deles têm as suas estações de They control televisão. the information you see on TV, on Eles radio, controlam in as news. informações que passam pela rádio, pela It is televisão. all forms of evangelism. É todas as formas de evangelização. And the children of God are buying into it E os filhos de Deus estão ligados a isso because of ignorance. por causa da ignorância. So what it means is that sometimes you don't even know you went to fellowship. E muitas vezes você não sabe que até participou disto. When you involve in any of these things, what you actually went for was service. Portanto, quando você se envolve nessas coisas, você verdadeiramente foi a um culto. Ou envolveu-se a um Because culto. what they've done is that they've taken service outside of their temples. They have temples. Portanto, o que eles fizeram é tirar o culto dos seus templos onde and put it in andaram magazines e colocaram nas revistas, and on novels nas novelas, and the films you watch. e nos filmes que você assiste. Just 2 minutes sin, 2 minutes. Apenas dois minutos de pecado. 2 minutes is enough to change a person's life forever. 2 minutos é suficiente para mudar a vida de alguém para sempre. In a 1 hour, 50-minute film, Portanto, em 15 minutos de filme, you could watch a 2-hour movie, poderia até assistir filme de 2 horas, and it may amaze you that it's only that 2 minutes that you remember very well. mas serão apenas aqueles 15 ou 2 minutos que você vai se lembrar muito bem. Why? Por quê? Because that's where some extra spiritual force was. Porque é onde, naquele momento, é onde foi colocado aquela força espiritual. And then after watching now, you have to start fighting with the name of Jesus, rebuking. E portanto, depois de você assistir aquilo, você começa a lutar contra aquilo, começa a repreender aquilo. Trying to rebuke the Tentando, thoughts, the images. repreendendo aquela força. It is better instead to flee these things. É melhor, em vez disso, fugir dessas coisas. Praise the Lord. Hallelujah. So why are many people still in some of these things? Por que muitas pessoas ainda estão nessas coisas? One, because many of them tolerate it. Porque muitas vezes, muitas dessas autorizam isso, permitem isso. Anything you tolerate, you will have to remain with. Qualquer coisa que você permitir, vai permanecer consigo. A Christian who is tolerant of little sin will die in that sin. Aquele cristão que é tolerante nos pecados ínfimos, vai morrer naquele pecado. Some of them, because they are afraid of what would happen if they stop. Portanto, muitas dessas pessoas, por terem medo daquilo que vai acontecer, se parar. Like what they call a withdrawal symptom. Portanto, aquilo que nós falamos de conduzir os sintomas. What if I don't do it? Will I be alive? Ele disse que se eu não fizer isso, estarei vivo. It is better to die with God than to live with a million men. É melhor morrer com Deus do que viver como milionário. It is better to die righteous É melhor morrer justo than to sin against God. do que pecar contra Deus. Joseph said, Portanto, José disse, he says, I cannot, how can I, because look at what he uses. veja, nota a palavra que ele usou. How can I commit such a great sin before God? Como é que eu posso cometer um pecado desse tão grande diante de Deus? Joseph understood it was a great sin. José entendeu que era um grande pecado. Sexual sin is a great sin. O pecado sexual é um grande pecado. It is not a small sin. Não um pecado ínfimo ou pequeno. Don't say everybody is doing it. Não diga que todos estão fazendo isto. Don't say God will forgive me. Não diga que Deus vai me perdoar. Even if God forgives you, Mesmo que Deus venha lhe perdoar, it doesn't mean that there may not be a mark in your não life. significa que não sobrará uma marca ou não vai deixar nenhuma sequela na sua vida. So it's better instead to stay clean. É melhor, até em vez disso, manter-se limpo. Don't play with fire. Não brinque com fogo, It may burn you. porque pode lhe queimar.
The third reason why some still remain in it A terceira razão porque muitas pessoas ainda permanecem is nisso because they come up with all forms of strange excuses. é porque esses vêm com todas as formas de desculpas estranhas, Explanations. explicações estranhas. Some of them even use the Bible to explain. Muitas pessoas até, muitas vezes usam a Bíblia para explicar. For example, a man who is cheating on his wife, Por exemplo, um homem que esteja traindo a sua or mulher, who have several women, ou que tem muitas mulheres, will tell you Solomon was like that. vai dizer, olha, o Salomão foi assim. Go and find out how Solomon's life ended. Vai e veja como é que foi a vida de Salomão. When God made man, one man, one wife. Portanto, quando Deus fez o homem, Ele fez um homem e para uma mulher. Praise the Lord. Glória ao Senhor. Some of them say, oh, Bible times are over. Muitas vezes dizem que os tempos da Bíblia já terminaram. Old culture. Aquela era uma cultura antiga. So now things are, we're moving to new times. Nós estamos entrando num novo tempo. Ou nós estamos num novo tempo. What new times? Qual novo tempo? He is the same. Ele é o mesmo. This yesterday, Ontem, today, hoje and forever. e para sempre. Don't let anybody tell you are old school. Não diga que alguém venha dizer que você é antigo. You are God's school. Você é de Deus. Amen. You are like your father, Você como seu who pai. is the same yesterday, Que é ontem, today, que é mesmo and ontem, forever. hoje e para sempre. When you make up your mind, for example, to keep your body, Quando você decidir and people look guardar at o seu you, and people corpo, look at you and tell you you don't know what's up. e as pessoas olham para ti e dizem que você não está vendo nada. You tell somebody you want to keep your virginity. E você diz a alguém que não quer You permanecer are ou keeping it guardar a for your sua husband only or virgindade, for your wife only. ou preservar-se para a sua mulher ou o seu And they marido. laugh at you and tell you you are old school. E vão rir para ti, vão dizer que você é antiquado, antiquada. Don't allow yourself to be told you are old school. Não permita que alguém venha dizer que você é antiquado, Say, I antiquada. am God's school. Diga que eu sou de Deus, Amen. Because God is like that. porque Deus é assim. Praise the Lord. Some people look for psychological excuses. Portanto, algumas pessoas têm desculpas psicológicas. Now, I want to say this: the worst thing that can happen to you, Eu quero dizer isso que a pior coisa para the você, greatest mistake any child of God will make, o maior erro que o filho de Deus is pode for you to cometer want to learn about sexuality. é que você que venha querer aprender sobre And you sexualidade go to the internet to find out. e vai para a internet, You go and type in Google, você vai no Google. is fornication a sin or not? É pecado a fornicação ou não? You will see in there, they will tell you it's not. Você And verá they que will, eles show vão dizer que you, they will não. show you scriptures to support it. E eles vão lhe mostrar as escrituras que apoiam aquela. Internet is not God. E internet não é Deus. You don't even know who is writing it. Você até nem sabe quem está For escrevendo. all you know, it is these same people Tudo que você sabe é que essas mesmas pessoas who wrote articles and put it there. que escreveram esses artigos e colocaram ali, Praise the Lord. glória ao Senhor. And they will look for scriptures. E eles vão procurar as It escrituras. doesn't matter the search word you type. Não importa o que você escreve. Sex. O Sex in the Bible. sexo na Bíblia. Sex by Christians. Sexo entre cristãos. Sex in Christianity. Sexo no cristianismo. If it's internet, Se é internet, you will not get the correct answer there. você não terá uma resposta So don't correta. go to internet and use the internet tomorrow to justify what you do. Não use internet para você amanhã usar como desculpa a Then I will internet. recommend the solution for you. E eu vou lhe recomendar uma solução. Get to the Word of God. Vai na palavra de Deus. Get to the Bible yourself. Vai na Bíblia, você mesmo. Deuteronomy 18 to 20. Deuteronômio 18 a 20. Deuteronomy 18th chapter to the 20th chapter. Portanto, Deuteronômio 18, ao capítulo 18 ao 20º capítulo, Tells diz-nos several sexual sins that God outrightly kicks against. muitos pecados sexuais que Deus disse-nos para evitar.
The whole Bible has several of them. Portanto, toda a Bíblia tem muitos So go to the Word of God and hear it for yourself. Você vai na palavra de Deus e ouça você mesmo. Praise the Lord. Glória ao Senhor. The other thing you must do is to judge yourself correctly. E a próxima coisa a fazer é julgar-se a si mesmo. Be hard on yourself in your judgment. Portanto, seja rígido consigo mesmo. Julgando-se. Because God is not a man. Porque Deus não é homem. And really, we have an idea of how he will judge. E realmente nós temos a mínima ideia como ele vai julgar. But he is God and he is independent. Mas ele é Deus e ele é independente. He says, I'm the sovereign God. I don't answer to anybody. Portanto, ele diz que eu não respondo para ninguém. So his basis of judging you Portanto, naquilo que ele vai se basear may para be so hard. pode ser tão rígido Therefore, you get to the word and use the word of God to be hard on yourself. do que você usar a palavra de Deus e ser rígido para consigo mesmo. Don't permit me to sin. Não permita pecados pequenos. Don't say all I did, I just looked. That's all. Não diga que tudo que eu fiz apenas olhei apenas. Job 31, verse 1. Portanto, Jó 31, It says, I have made a covenant with my eyes ele diz que eu fiz aliança com os meus that I olhos, will not look upon que eu não olharei the nakedness of any woman. não olharei para a nudez de qualquer mulher. You should learn to close your eyes Você deve aprender a fechar os seus to olhos every form of nakedness. para toda forma de nudez. Don't say, but they are just there, they are looking for me, they are just there on the internet. Não diga que estão apenas à procura de mim. From my understanding of Job 31, Para o entendimento do Jó 31, if Job was in our generation, se Jó estivesse na nossa geração, he will not use internet. ele não Amém. usava a internet. If internet is your problem, Se a internet é seu problema, then stay away from it. então esteja longe disto. Praise the Lord. Glória ao Senhor. There are some of you, Existem alguns de vocês the reason you're struggling with sexual immorality que o motivo que vos faça com que tenham problemas is because of your location. nessa área sexual é por causa da vossa localização. When you were in the hostel, for example, Quando você estava no lar, por exemplo, there were things you couldn't do and you wouldn't do. existem coisas que você não deveria fazer quando But você queria fazer. when the crave and craze for freedom made you to go to flight, Quando surgiu essa loucura de você ter a liberdade, you lost de ir control pro lado and sin began to look for you. e quando o pecado começou a procurar-lhe, Now things are so bad you don't know how to even come out from your house. agora as coisas estão tão más que você nem sabe até como sair da sua casa. Because your house has become like a temple of the devil. Porque a sua casa tornou-se como um templo do diabo. Then change your location. Portanto, mude a sua localização. Kill it from the roots. Portanto, mate aquilo a partir da raiz. Save yourself, don't be proud. Livra-se ou salve-se, não seja orgulhoso. There are moments you do not want to sin sexually. Existem momentos que você não quer pecar But the sexualmente, agents of the devil find you. mas os agentes do diabo vão lhe localizar, vão lhe achar. And then you lose control. E ali eles têm o controle. It's a fight for your destiny. Portanto, é uma luta para o seu destino. Look for somebody that can help you. Procure por alguém que possa lhe ajudar. Change the place you find yourself. Mude o lugar em que você se encontra. Kill it from the start. Você tem que matar aquilo a partir do começo. The beginning of David's sin O princípio do pecado de Davi, that made God to curse him, that made God place a curse on him, para que
que fez com que houvesse lugar para maldição After na he vida killed dele. a righteous man in the person of Uriah, Depois de matar um homem justo na pessoa de Urias, after taking the wife of this man, depois de tomar a mulher deste homem, was because he craved too much enjoyment. é porque ele desfrutou-se muito When everybody went to war, quando outros foram para a guerra. the same David who used to lead his people in war, Esse mesmo Davi David who used to lead his people to war, esse mesmo Davi que conduzia as suas pessoas à guerra, suddenly was relaxing at home, de repente ele ficou em casa, relaxado, enjoying the luxury of a house to himself. desfrutando da luxúria da sua casa. And that is the mistake a lot of people make. E este é o erro que muitos, That's the mistake que some muitas of you pessoas- have made. este é o erro que muitos cometeu. Then you have a house to yourself and you think you're Lord and you do everything you like. Portanto, você tem a sua própria casa e você pensa que pode fazer aquilo que você quiser. And David began to look from the window. E Davi começou a olhar para a janela. And then from the window he moved instead to the rooftop E, portanto, da janela ele foi para o telhado. and began to look into Terraço. other people's houses. E ele começou a olhar para as casas dos outros. And saw what he shouldn't have seen. E viu o que não deveria ter visto. It was avoidable if he had been where he was supposed to be. Portanto, é permissível se ele tivesse onde ele deveria estar. So the first step to freedom from sexual sin O primeiro passo para se livrar desses pecados is sexuais to identify what the main problem or the main cause or initial cause of the whole problem is. Ok, você deve evitar a primeira causa. For example, for some people it is TV, Para algumas pessoas é a televisão, Internet. a internet, the movies and the music you os listen to. filmes e as músicas que você ouve. It is impossible for you to listen to sexual songs, for example. É impossível para você ouvir as músicas relacionadas ao sexo. Those of you always listen to love songs and all forms of crazy songs. Todos aqueles que têm ouvido músicas de amor e aquelas músicas tolas, Within a matter of time, there will be a craving. portanto, There will be a desire. através do tempo haverá aquela ganância, aquele desejo, And then you will need to satisfy it. e você vai começar a satisfazer aquele desejo. You must stop those things. Stop Você deve limitar essas coisas so that you do not sin sexually. para que você não venha pecar sexualmente. Praise the Lord. Glória ao Senhor. The second thing A segunda coisa is that you need the help of the Holy Spirit. é que você precisa do auxílio do Espírito Santo. If you are a Christian, you definitely need the help of the Holy Spirit. Se você é cristão, você definitivamente precisa da ajuda do This is Espírito not a Santo. battle you can win by yourself because it's a battle with spirit. Portanto, esta não é uma luta que você vai vencer sozinho, uma luta espiritual. It uma is not batalha just by espiritual. taking a decision. Não é apenas por tomar uma decisão. Come so that you can be filled with the Holy Ghost. Venha para que você possa ser cheio do Espírito Santo. We thank God for the fasting and prayer sessions that is going on. Agradecemos a Deus pelas sessões de oração. If you e consecrate jejum. yourself, you can be filled with the Holy Ele Ghost. disse que se você se consagrar, você pode ser cheio do Espírito And you will Santo. stay forever clean. E você vai estar limpo para sempre. Praise the Lord. Glória ao Senhor. The other thing is you must renew your mind. A outra coisa é que você deve renovar a sua The mente. reason why things are the way they are is because of the state of your mind. As coisas estão do jeito que estão por causa do estado da sua mente. There are some people Existem algumas pessoas who, when they look at people, que vão à procura they de don't outras, see people, que não veem essas they pessoas. see body parts. Eles veem as partes do corpo. So they don't see people as human beings, they see only their parts. Portanto, não veem a pessoa como ser humano. It's because of the programming of Eles their só veem mind. as suas partes por causa There is lusting por causa do programa da they sua have mente. lust for all secondary sexual organs. E portanto, eles têm cobiça para todas as formas sexuais.
or you need to change that mind so that you can begin to see people differently Você precisa mudar a sua mente and not be prone to lust. para que você veja as pessoas de uma outra maneira e não esteja Another pronto point that is para very key. cobiçar. O outro ponto, e é chave, Is that don't try to manage your sin é que você não tenta gerir o seu and say, oh, pecado. it's just this part, it's just this one. Você vai dizer, não, é apenas este, é apenas este. Sin cannot be successfully managed. E o pecado não pode ser gerido com It will sucesso. start from one, it will move to another. Começa em um e vai para o outro. And it will keep increasing and E going aquilo on. vai continuar crescendo e avançando. So don't manage it. Portanto, não, você não deve gerir. Instead, confront it. E em vez disso, você deve confrontar com isso. Deal with all your sexual sins now. Você tem que lidar com todos os seus pecados. Now, I want to say this at this point, and to every one of you who is listening. Quero dizer para todos, e neste ponto, e para todos aqueles que estão me ouvindo, If you are struggling with any of the sexual sins listed, que se você tem, se você está se perturbando com todas as formas de pecado do not think sexual já that ditas, do not think that marriage will solve the problem. não pense que o casamento vai resolver o problema. You must deal with your own sexual sins now, Você deve lidar com os seus pecados because sexuais agora. you would only be taking it into your marriage, Porque você vai levar aquilo para o seu and you will casamento infect your partner with your sickness. e você vai infectar o seu parceiro ou a sua parceira com esta doença. So if you're a pervert, Se você é perverso, you will just want your husband to become one. você vai querer com que o seu marido também seja. So instead, cure yourself right now. Portanto, em vez disso, você deve se curar agora. Have a clean sheet, Tenha uma folha branca and then you can move into marriage. e você pode avançar para o casamento. Or don't use marriage as a way of escape, Não use o casamento como forma de fuga, because it will not save you. porque não vai lhe salvar. It will not. Não. Praise the Lord. Amen. And if you are somebody E se você é alguém who is looking for a savior que está à procura de um salvador, in a man or a woman num homem ou numa mulher, from your sexual sins or struggles, por seus pecados sexuais ou os problemas que você you are looking tem, for the wrong person. você está à procura da pessoa What you need errada. is God. O que você precisa é de Deus. What you need is Jesus. O que você precisa é Jesus. No man Nenhum can homem solve your sexual sins. pode salvar o seu pecado sexual. You will kill him or her. Portanto, você vai matar a ele ou ela. All men already all men already have their problems. Todo homem já tem o seu problema. There is only one person who can handle you, Existe apenas uma pessoa que pode lhe suportar, and that is Jesus. e que é Jesus, ou que pode lhe auxiliar. And that's why I say if you're not born again, É por causa disso que eu digo que você não é nascido de if you're novo. not a Christian, Se você não é cristão, if the real problem is just the fact that you are too far from God, se o único problema é que você está longe de Deus, to be able to solve these problems, para ser capaz de resolver esses problemas, why don't you come? por que você não vem? Come to the one who has the ability to solve your problem. Venha para aquele que tem a habilidade de lhe salvar, Who can help you to mortify your flesh? que tem a habilidade de modificar Who a can sua help you carne, kill your flesh que pode matar a sua carne, so that your spirit can take preeminence. para que o seu espírito possa tomar lugar. If there's any such person, I'd like you to come forward right Se existe alguém aqui assim, now. You know you are struggling venha with em your frente. sexual sin. Você sabe que tem problemas no lado sexual? I'd like you to come forward. Venha em frente. God wants to help you. Deus quer lhe ajudar. There's nothing to be ashamed of. Não tem nada com que se envergonhar. But if there's no person, Mas se não existir alguma pessoa, if there's any person out there, mas se existe if alguém it is you and you want to give your life to Jesus, e aí que quer entregar a sua vida a Cristo, and you need any form of help, e você precisa de alguma forma de I'd like you ajuda, to repeat the following prayers after me. quero que você repita a oração a seguir. Say with me, Jesus, Diga comigo: Jesus, forgive me. perdoa-me. I've gone too far. Portanto, eu fui muito longe I don't even know how to move from here. e eu não sei como sair daqui, But I need your help. mas eu quero o seu auxílio. Please come and help me. Por favor, venha e ajude-me. Please come and change me. Por favor, venha e venha transformar-me.
Come save me from this sexual struggle. Portanto, venha salvar-me destes problemas Come save me sexuais. from this sexual sin. Venha libertar-me deste problema Come save me sexual. from the curses. Venha libertar-me destas maldições. Come guide me right. Venha guiar-me In the path of completamente righteousness. no caminho da justiça. Change me forever. Muda-me para sempre. I trust you with my life. Eu confio-lhe para com a minha In the vida. name of Jesus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Praise the Lord. Glória ao Senhor. Hallelujah. Amém. Amen. Praise Jesus. Glória a Jesus. I'd like us to put our hands together. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis.